Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada que eu conheço há muito tempo, né, das terapias energéticas, e ela fez parte, né, do meu segundo parto, né, do Gustavo. Ela me ajudou a tirar as dores, eu até queria levá-la junto com o hospital comigo. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Renise. Obrigada pela oportunidade, né, pelo convite. Imagina, você Tá tem bom. tanto para compartilhar, uma honra para mim ter você aqui. Obrigada, querida. Mas antes do nosso bate-papo, né, eu tenho um ritual aqui, que é de tirar uma carta, né, uma reflexão para o seu dia ou para alguma questão que você quer mentalizar, né, para você fechar os olhos, conectar com a carta e aí me falar qual carta que você tirou que eu vou ler para você. Qualquer mão. Fica à vontade. Emergir. Uau. Eu vou ler para você, aí depois você me conta se ressoou. Emergir. Hoje estão tendo cartas novas que eu nunca tirei, ó. Achei lindo até a figura, né? A imagem se conecta bastante. Toda vez que você acha que ainda precisa se tornar algo, isso te impede de simplesmente ser o que você já é. E você, o que já é suficiente. Deixe vir à tona. Enquanto você pode passar a vida buscando coisas fora de você mesmo, nunca vai obter uma resposta, um resultado, um sinal. Então, pare de agir como se o grande propósito da sua vida fosse algo que está distante e fora de você. E reconheça o seu espaço de verdade interior. Essa cartinha diz assim para você: pare de buscar e deixe vir à tona, deixe emergir. O seu trabalho nesse momento é apenas entender e liberar todos os pedacinhos com os quais você já não se identifica mais, que não representam quem você é verdadeiramente. Você não precisa mudar nada, só precisa se reconectar e deixar vir à tona o que já está dentro. Sempre esteve. E aí? Tem muito a ver com o nosso bate-papo. Pois é, né? E se conectou com a carta, você achou que fez sentido? Maravilhoso, né? Um corpo, uma mulher, uma flor, né? É o emergir mesmo, né? E o nosso assunto de hoje é um assunto, né, que, assim, eu acho que muita gente tem dificuldade de entender, né? Acho que já foi muito banalizado, né? E as pessoas não entendem o verdadeiro significado do sagrado feminino. Sim. Então, me conta um pouquinho o que é o sagrado, o sagrado feminino. Esse nome tão bonito e forte. Pois é, ele é a reconexão com a nossa origem divina, internamente. Eu falo que as mulheres já nasceram empoderadas. Elas já têm esse poder inato. Só que o que aconteceu com o patriarquismo? Isso foi camuflado, né? As mulheres foram se escondendo atrás, né, desse homem, do patriarca, porque naquela época foi preciso. Mas hoje estamos entrando num novo ciclo, onde a mulher de novo está se reconectando, né, com a tua essência. Então, por isso que, às vezes, existem vários grupos hoje em dia, vários encontros de mulheres que a gente faz, esse círculo sagrado, ciranda de curas, né? Para poder conectar de volta a essência do feminino. Porque a essência do feminino não é descobrir, não é assim... Eu falo, não é só descobrir o feminino. É descobrir o feminino correlacionando ele com o masculino interno. Não é excluir o masculino, Não é né? excluir o masculino, porque nós temos os dois. Nós somos 50% parte do pai, 50% parte de uma mãe. Então, nós temos o masculino e o feminino interno, né? Na medida que nós excluímos o masculino, nós também estamos nos excluindo a nossa referência paterna. Então, à medida que a gente se conecta com essa essência verdadeira, da nossa essência divina, de novo, da nossa origem, nós nos conectamos com a energia da terra. A energia eu falo assim, que é a energia muito mágica de manifestação. Eu falo que a mulher que se conecta consigo própria, verdadeiramente, com essas duas energias, ela se conecta com o todo. E isso é muito... Eu falo assim, as pessoas banalizaram tanto, acharam que a mulher ficou banalizada dentro eu falo assim, até mesmo prostituída, né, energeticamente, com essa banalização. Mas a gente pode mudar tanto isso, olhar tanto que a mulher é um cálice. Ela tem um útero. Sem a mulher não existiria vida. Então, a mulher é o receptáculo, a representação, eu falo ela é a representação da outra parte divina que está ligada a Shekinah, o Espírito Santo.
E se a mulher tiver essa consciência, trazer essa consciência para ela, que ela é esse receptáculo, ela é que traz a luz para o mundo, eu acredito que o mundo pode ficar melhor. E, assim, é diferente do feminismo, né? O sagrado feminino. Então, vamos explicar para as pessoas, né, qual que é a diferença também do sagrado feminino e do feminismo. O feminismo, ele luta, né, por uma coisa muito assim, está até ligada à política, ligada a uma filosofia mais... eu falo, é uma briga mesmo, né? E exclui masculino, né? Da exclusão total do masculino. E não é isso, né, a origem de tudo. Porque, aí, na realidade, é a inclusão, né? O sagrado feminino, não, é a inclusão de tudo isso, né? Como um ser sagrado dentro de si mesmo. E você se conecta com a tua essência mesmo, verdadeira, né? Sem exclusão de nada. Sem briga, sem guerra, sem luta, né? Você traz eu falo, você traz a sua origem de volta. Não é essa briga, não existe guerra dentro do sagrado feminino. Muito pelo contrário, existe a interconectividade, né, que é se unir com todo, né? Eu falo que quando nós nos unimos, quando nós estamos totalmente juntas, né, as mulheres, elas têm um poder magnânimo, um poder da deusa mesmo. E é um poder de não competir. De não competir, porque juntas nós vamos mais longe, né? Só que, às vezes, a mulher, às vezes, ela em si compete com a outra. Infelizmente, existe a sombra dentro do feminino, que tem que ser trabalhada. Nos meus grupos, quando eu crio os grupos, eu trabalho bastante isso, a sombra do feminino, né? Que existe entre o feminino e o feminino também. Porque ainda existe essa luta, infelizmente, né? Mas não é necessário. O trabalho é trabalhar para a unicidade mesmo, né? Transformar o caos em criatividade, em expressão, em liberdade, mas é uma liberdade totalmente sagrada, onde inclui tudo, né? E assim, acho que a mulher acabou se perdendo na questão, assim, antes a gente, né, antigamente, né, nossas ancestrais, elas tinham um papel, assim, né, de mais, assim, ficar em casa cuidando dos filhos, da casa, né, e depois que ela começou a ir para o mercado de trabalho, eu vejo que ela se empoderou de uma forma, assim, ocupando o lugar do homem, né, trazendo o masculino, né, desequilíbrio entre o masculino e feminino e aflorando mais o masculino, né? Aí a mulher acabou virando workaholic, acabou assim, se perdendo, onde chegou a exaustão, burnout e tudo. E agora eu tô vendo que as pessoas estão começando a olhar para essa questão do feminino, porque chega uma hora que a conta chega, né? Ou se chega. Eu falo que a conexão, a interconectividade, é a mulher criar essa conexão com o todo, né? Com tudo que ela é, né? Porque a mulher, na sua verdadeira natureza, ela é a mulher, ela é a mãe, ela é a amante, né, do marido, ela é a esposa, ela é tudo ao mesmo tempo. E ela também é essa empresária, ela também é essa colaboradora, né, que está aqui dentro de um propósito divino. O que aconteceu é que as mulheres, assim, eu falo, sobrepôs demais a sua essência em relação ao masculino, mas dentro do feminismo. E agora nós estamos reconectando de volta à origem, que é o voltar para casa. Voltar para casa é o quê? Não existe nada sem o todo, né? Sem todo o resto. E a mulher, ela precisa o quê? Somente olhar para si, o cuidar de si, dar espaço para si mesma. Ela perdeu aquele espaço que ela mesma tinha dentro dela. E agora a conexão com ela eu dou esse espaço para eu ser eu mesma. Até os 40 anos, eu falo que a mulher é a fazedeira. Ela quer fazer isso, fazer aquilo outro, ela quer... Eu falo assim, ela cria, não tem espaço para ela. Ser multitarefa, ela, né? É multitarefeira, ela é tarefeira mesmo, a fazedeira é isso, ela é multitarefeira. Depois que a gente passa dos 50, a gente está aqui para servir a vida. Aí é engraçado, isso deveria ser antes, mas não, né? Só acontece nos 50, quando chega a idade da sabedoria divina mesmo na mulher. A mulher se conecta com o propósito divino, que é servir e nutrir a vida. Por isso que a gente falou assim, menopausa, é menos e pausa. A mulher encontra esse espaço, eu quero fazer menos, quero ter essa pausa para olhar para mim, para cuidar de mim.
E tem como fazer isso antes dos 50? Tem. Quando a gente se conecta verdadeiramente com a nossa essência de origem, você já começa a fazer isso bem antes dos 50, que é muito, eu falo que é uma inteligência suprema acima, né, de nós, que faz com que a gente depois receba os 50 com tranquilidade, com paz, sem aquela guerra, né, até mesmo no sentimento da menopausa, aquela guerra, né, porque é uma mudança, é uma transição, é um ciclo da vida. E é uma outra coisa, né, que é a questão da menopausa, que a mulher entra em conflito, né? Que muitas vezes não estou mais gerando uma vida. Então, muitas mulheres passam por essa fase se sentindo menos mulheres. Não é? Eu passei por essa fase, eu vou te dizer assim, que para mim é um pouco dolorido para todas as mulheres, eu acredito, no sentido de eu não posso mais dar a vida, no sentido de gerar uma criança, gerar uma vida, né? Mas eu posso servir a vida. Então, quando eu fui para esse outro lado de servir a vida, nossa, a minha vida mudou. Posso parir projetos? Parir os projetos, né? Então, hoje, assim, não existe um projeto que não dê certo se não tiver a cabeça de uma mulher. Não existe. Aí, toda empresa, eu trabalho muito com as empresas e hoje eu percebo isso. A empresa tem que ter o feminino. Eu falo que aqui a gente é igual a elo produtora, né? Um elo entre o masculino e o feminino. Porque onde que está a criatividade? Quem é que traz a criatividade? Né? A mulher. A mulher é extremamente criativa. A fonte da energia criativa está na mulher. Porque a mulher, para muitas pessoas que não sabem, eu falo assim, gente, eu aprendi muito. A gente não aprende em livros, a gente aprende com a vida, né? Mas com as pessoas e seres sábios que a gente tem na nossa vida, né? Uma vez eu fiz um curso com uma americana, um cara Meredith, e ela ensinou dentro da Matrix, né? Essa parte do sagrado feminino, que é uma das coisas muito importantes, que quase ninguém sabe, que é a força da origem, né, e a conexão que liga, que faz essa interconectividade entre o todo, entre tudo que existe, está nas nossas mitocôndrias, que é a energia que a mulher doa durante a gestação. Então, todo homem, toda mulher tem essa energia dentro. Só que a mulher, por sua vez, é só ela que doa, porque é ela que gesta. Então, quando a gente faz a reconexão dessa matriz, dessa energia mitocondrial com a mulher, e isso abre um campo de infinitas possibilidades para que ela possa, assim, atravessar e fazer qualquer coisa. Porque é a energia que nutre a vida, a força motriz, geradora, está dentro dessa célula. E é assim, às vezes, numa meditação que a gente faz, a gente ativa essa célula. E é fazer essa ativação. No meu trabalho, eu faço essa ativação com todas as mulheres. Porque eu acredito muito no poder da interconectividade, dessa conexão da mulher com mulher, mas nessa passividade, nesse amor, nessa nutrição, nesse servir. Eu acredito muito que não vai existir guerra quando a mulher se reconectar com ela mesma. É porque também a mulher é a base. Eu acredito que a mulher é a base da família, né? Total. É o suporte para o marido, é o suporte para os filhos. Como que a gente vai conseguir energia para criar bem os filhos se a gente está desconectada da gente mesma, né? Se a gente estiver desconectada da gente mesma, não tem como se nutrir nada. Porque a mulher é a força motriz disso, né? De nutrição. E eu falo, o mundo hoje, o universo precisa de nutrição e apoio. Ninguém vive sem nutrição e apoio. E isso vem da onde? Da origem feminina, que está ligada a essa célula. E quando a mulher ativa essa célula, ela reconecta com o tórus, que é o campo eletromagnético, né? Não sei se você conhece. Não, me conte mais. Campo eletromagnético tórus, né? Ele é como se fosse uma maçã e você fosse o recheio da maçã. Ele se expande em nós, né? E no nosso corpo. E ele tem uma conexão com a magnetização de tudo aquilo que você precisa para viver. E de todas as infinitas possibilidades para você gerar o que você quiser e criar o que você quiser e manifestar o que você quiser. Então, as pessoas que, para terem o dinheiro, precisam dessa energia do feminino. Um homem não tem energia de dinheiro mesmo, de financeiro, se ele não tiver uma honra pelo feminino. Seja pela mãe, seja pela mulher que tá do lado dele, se ele não valorizar isso, não olhar para essa mulher
o dinheiro dele vai pro ralo. Acho que é constelação que fala isso, né? Da questão da energia da mãe, do dinheiro, como é que é? Sim, constelação, eu também sou consteladora, né? E constelação também a gente trabalha nesse contexto, né? Porque com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Isso, essa frase que eu queria que você falasse, que eu lembrava vagamente. Com a mãe o dinheiro vem, por quê? Porque a energia que sustenta, né? A energia que nutre é do dinheiro. Agora, o ficar o dinheiro nas mãos da pessoa é a representação do pai, né, do masculino. Por isso que nós precisamos ter esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Não é rejeitando o masculino que a gente vai conseguir se sobressair aqui. Aí vai gerar mesmo a questão da guerra mesmo, interna, né? E eu vejo até da questão da competição, né? Vários casais, quando a mulher não está no feminino, acaba competindo com o marido. Sim. Total, ela acaba sendo o homem, né? O homem da relação. E acaba não dando certo as relações, né? Normalmente é assim. As relações acabam não por falta de amor, mas por falta de ordem. Porque é 50% parte de cada um, relacionamento de casal. Se for 100, a relação acaba por quê? Porque um está buscando no outro o pai ou a mãe. E isso acontece muito dentro das constelações. A gente percebe muito isso, né? E nos relacionamentos de casais, que eu trabalho bastante nisso, né? Então, assim, nos movimentos é necessário que você honre muito a tua mãe como mulher e honre muito a tua origem do clã maternal, porque quando você faz isso, você reconecta de novo essa célula que foi herdada somente pelo campo maternal, que é a fonte da origem do Espírito Santo de Shekinah. E aí você reconecta com a sua divindade. Quando você reconecta com a sua divindade, você é um Deus na matéria física aqui, e aí tudo você pode, né? Só que aí você está num campo de sabedoria quando você reconecta. Você não reconecta num campo de poder. Eu vim com poder, com austeridade para ser uma líder. E essa líder não vai funcionar nesse mundo atual que está chegando, né? Que eu falo que a nova liderança quântica é a sabedoria de lidar com tudo isso agora, né? E nós estamos nesse processo agora, nessa transição. Essa ascensão planetária está nas mãos das mulheres. Eu vejo que, eu até li um post que fala que tem muitas pessoas passando por processos assim de esquecimentos, né? Da cabeça ficar ruim, a memória ficar ruim, dar brancos, porque a gente está passando por uma transição do pensar para o sentir. Sim. É a conexão, né? É o caos. O caos é criativo. Eu falo sempre que precisa existir o caos para existir a criatividade, né? Para depois você ir para a interconectividade, né? Nesse contexto, assim, a manifestação de tudo, o alinhamento com tudo, né? Então, assim, é necessário agora, nesse momento, tanto o homem quanto a mulher olhar para esse propósito, sabe? Porque, assim, se esqueceram que, assim, aqui, por que estão aqui? Por que vieram para o planeta? E agora a nossa conexão verdadeira, né? Com o nosso propósito é cuidar de nós, é ser feliz. E você vê que as pessoas estão se despertando para isso? Como é que você enxerga, assim, Olha, até como terapeuta, isso? Muito sim, mas ainda tem uma grande parte ainda adormecida. Adormecida muito pelo poder também, pelo poder, né? Agora, principalmente agora, né? Eu falo assim, tá tendo, nós estamos, é como se fosse assim uma prisão na quarta D, pela informação. A tecnologia foi muito boa. É maravilhosa, é claro, dá para a gente conectar com o mundo, né? Eu faço muito trabalho online. Até aqui, para a gente poder as pessoas nos ouvirem aqui, através da internet. É maravilhoso, mas é o como usar isso, né? Então, as pessoas estão se perdendo muito nessas informações, estão tendo muita informação que está deixando a pessoa muito assim, que não sabe mais qual é o seu lugar, não sabe mais quem ela é, perde a referência, né? Então, assim, é saber usar. O como saber usar isso, né? Houve um boom, houve um despertar maravilhoso, né? Eu não sou contra de jeito nenhum. Mas é o como, né? É o excesso, tem muito excesso de informações. Muito. Excesso muito de distrações. Distrações. E aí os distratores estão aí para poder fazer as pessoas se perderem de si mesmas, né? E uma das coisas que acontece muito é que as mulheres estão ainda perdidas de si mesmas. E como que elas podem se encontrar, assim, como elas podem encontrar o seu eu interior, a sua missão, o seu propósito, se reconectar? Primeira coisa, as mulheres estão carentes de amor de si mesma. A primeira coisa. Elas estão tentando sempre buscar numa relação, buscar no outro. Não, é em si. Quando a mulher acorda e fala, opa, quem
Quem tem que apaixonar por mim primeiro sou eu. Quem tem que me amar sou eu. Quem tem que dar a mim mesma sou eu. E quando a mulher faz essa conexão, ela une aquela criança que está ferida, ela une aquela donzela, aquela moça, depois ela vai para a mulher e depois ela vai para a anciã. Eu falo que a conexão, a reconexão desse sagrado feminino está em encontrar todas essas deusas numa só. Esses arquétipos todos femininos. Esses arquétipos femininos numa só. Né? E é muito importante, mas é aqui dentro, é dentro de você, não é fora de você. Né? É que o mundo hoje está assim, em busca do que está fora. É o excesso de prazer, né? Aí criou muito vício, né? O excesso de prazer está criando muitos vícios, né? E um deles é os distratores, né? Que está dentro da informação. E eu acho que a crença também da mulher olhar para ela e ver que isso não é egoísmo. Não, de jeito nenhum, né? Você só pode servir e nutrir a vida quando você está cheia de vida, né? Porque não se dá o que não se tem. Aí transborda, né? Transborda. Você é o cálice, sim. A mulher tem um útero, né? Que gera. Então, ela é considerada o cálice do espírito. Imagina a força que uma mulher tem ao trazer uma vida para a Terra, a gerar uma vida. Ela ser o canal, gente. Ela é o canal, né, de uma divindade. De trazer um ser tão desconhecido de um lugar que você não sabe onde. E a confiança de trazer esse ser, mesmo sem ela conhecer, e mesmo sem saber como que vai ser. E dessa criança também escolher essa mulher como mãe, né? E chegar aqui no planeta. Então, o planeta só existe seres porque essa mulher trouxe, né? Acho que não existe ninguém que não seja trazido, mas pelo menos gerado dentro de uma mulher, né? Até hoje não soube ainda. Até hoje, né? Que medo do que pode vir, né? Porque os laboratórios já estão querendo criar, né? As formas, os seres, né? Dentro da coisas, desse fenômeno aí, né? É importante a tecnologia, mas sem a gente perder a nossa humanidade, né? Essa é a humanidade. E quando a mulher se conecta com ela própria, ela se conecta com a natureza, ela desenvolve o sentir, aquela assim, a percepção, né? A percepção mais ativada em tudo. Então, a mulher já tem uma reconexão sagrada com a divindade, né? Por isso que a mulher é muito intuitiva, né? Ela faz tudo ao mesmo tempo, ela é muito diferente do homem. O homem consegue fazer uma coisa de cada vez, a mulher não, né? A mulher é transformadora. Né? Mas ela precisa sair da mente para se conectar. Sair da mente para se conectar. E uma das coisas que eu viso muito, né? Eu falo muito para as minhas clientes, para as mulheres, conecta através do olhar com teu filho. Na amamentação, o mais importante não é o leite, mas o teu olhar para a criança quando ela está mamando. É sair do celular, né? Que muita gente às vezes está amamentando, está aproveitando o tempo no celular para se conectar. Se você quer gerar, quer servir a vida, quer dar para ele uma nutrição perfeita, né? Não se preocupe com o leite. Ela tem o poder de transformar, né? Aquele sangue em leite, sim, para passar para ele. Mas mais do que isso, ela tem o poder de nutrir o filho dentro da origem. A origem divina mesmo, para que ele seja divino, né? Para que possa trazer para ele apoio e sustentação. Então, assim, o olhar para a criança é tudo. E para a mulher também. Um homem consegue, eu falo, virar o jogo, virar a vida dele, se ele conseguir olhar nos olhos da mulher sempre. Se ele conseguir olhar para ela e fazer com que ela sinta reconhecida e vista. É aquele exercício, né, de ficar olhando um pro olho do outro durante um tempo, todos os dias, sabe? Eu falo que a maior conexão que existe entre um homem e uma mulher não é a sexualidade. A sexualidade, ela é secundária. Ela é muito importante, sim, mas ela é secundária. É o olhar. Quando isso existe no olhar e a mulher sente reconhecida, nossa, ela é capaz de trazer o céu para a terra. Eu vejo que, além do olhar, né, do homem e da mulher para os filhos, a mulher se olhar também no espelho, principalmente, né? Ela só consegue fazer isso se ela se olhar para ela mesma, né? Eu dou muito esse exercício nos meus trabalhos e principalmente nas minhas terapias. Eu tenho sempre um espelhinho na minha sala lá, né, na minha mesa. E eu coloco para ela, e às vezes o início da minha terapia, quando a mulher vem a primeira vez para trabalhar o feminino dela, onde foi que você se perdeu de você mesma? E quando eu dou esse espelhinho, muitas delas choram muito. Por quê? Porque a mulher se perde de si mesma, perdeu a sua origem, ela esqueceu quem ela é. E ela só esqueceu, né? Ela precisa só relembrar. Então, os trabalhos que eu faço com as mulheres é basicamente o relembrar quem elas são.
né? Dentro desse contexto, dentro dessa força. E elas se empoderam. E a questão dos ciclos menstruais, porque eu vejo também que é um tabu, né? As mulheres cresceram com nojo do sangue menstrual, né? Assim, se desconectando do ciclo. Na realidade, não foi bem assim, né? Muito antigamente, não sei se você já viu aquele filme A Tenda Vermelha. Não, eu já ouvi falar que tinha um livro que chama assim. Tem o livro e tem o filme também, muito legal, né? Eu não assisti tudo não, mas é maravilhoso, né? Ele mostra a origem, né? Antigamente, as mulheres, quando elas menstruavam, elas, assim, normalmente quando uma mulher menstrua numa família, outras começam a menstruar. É um ciclo, assim, eles falam, né? Até, tipo assim, na mesma empresa, que tem um monte de mulher, desce para uma, desce para todos. Aí, o que acontecia, né? Nas tribos também existiam isso, e muitas tribos, eu falo assim, pela sabedoria dessas tribos, isso existe ainda. Elas se reúnem, quando elas estão menstruando, elas se reúnem e ficam entre elas. E naquele lugar onde elas deixavam, porque antigamente não tinha absorvente, né? O sangue escorria mesmo naquele lugar. Terra, né? Nas tribos, eles colocavam as mulheres nessas ocas, quando elas estavam menstruando, e depois tirava a oca e fazia plantação ali. Por quê? Porque o sangue nutria a terra, né? É o plantar a lua. É o plantar a lua. Né? Então, assim, eles usavam dessa forma. Só que depois, né, eu falo assim, com o patriarquismo, por quê? Porque a mulher tinha muito poder, né? Ela era muito intuitiva, a mulher, por ser muito intuitiva e saber um pouco mais nesse contexto da intuição, elas foram muito consideradas bruxas e essas coisas queimadas. Foi feito um monte de coisa, né? E depois, eu falo que até por processo religioso mesmo, embutiu, né, no masculino, que quando a mulher estivesse menstruando, ela não podia fazer pão. Quando a mulher estivesse menstruando, ela não podia cozinhar, não cozinhar. Se eu fosse cozinhar, ia zangar o que ela estava fazendo. É como se ela estivesse doente, né? Com alguma como se ela estivesse com alguma doença. E começaram a colocar isso de uma forma tão assim para a mulher, que a mulher começou a acreditar nisso e acreditar que ela não podia servir mais. E aí a mulher foi ficando com nojo do próprio sangue, né? Foi criando nela, e isso fez a separação. Eu falo, naquela época, né, quando a gente fala assim, a mulher se separou, né? Por isso que a mulher perdeu o poder. Se desconectou dela mesma por isso. Porque houve uma separação, ela foi para o medo, para a insegurança. Foi a forma que os homens encontraram também de escravizar as mulheres, de colocar as mulheres a servir eles, dessa forma. Então, menosprezou tudo isso, principalmente com o sangue delas, né? E aí se conectou. E nós temos uma força muito grande da Lua, né? Os ciclos da Lua regem a mulher. Sim. Eu, particularmente, sinto muito. Todas as mudanças de ciclo, eu não preciso nem olhar no calendário, eu já sei, porque muda. Nós mudamos o nosso, eu falo assim, nosso relógio biológico com o ciclo da Lua, né? Ela rege o nosso sangue, ela rege nossas personalidades, o nosso movimento. Eu fico muito irritada, muito mais eufórica quando é a lua cheia. Isso eu sinto assim, e acho lindo ali, mas eu fico brava. Então, a personalidade da mulher, o humor da mulher, tudo está ligado à lua. E quando a mulher tem essa conexão, você tem essa percepção, você já se trabalha nisso. Você não precisa explodir só porque... está regendo a lua, está trabalhando, porque ela tem essa variação, né? E nós também temos, porque nós somos regidos, todas as mulheres são regidas pela lua, né? Então, nós temos que olhar para isso, mas nós temos que também olhar para esse sangue sagrado que nutre, porque, imagina, é tão sagrado o sangue da mulher, porque é ele que gera uma vida. O sangue representa a vida. Tanto é que quando a mulher está gestando, ela não menstrua, porque ela está gerando a vida através daquele sangue, ele está criando ali, né, a geração dela, está crescendo, fazendo com que cresça o bebê, né? Então, ela usa para isso. Mas é muito importante a gente olhar para nós, como mulher, em todos os aspectos. E olhar a importância da menstruação. Eu falo que a mulher só dá valor na hora que perde a menstruação. Aí ela começa... E é muito bom, por isso que você falou, né? Vamos conectar mais cedo, antes de perdê-la. E muita gente usa, né, aqueles anticoncepcionais, às vezes até o DIU, né, para poder parar de menstruar. Eu sei que tem formas de usar, né, é recomendado pelos médicos quando você tem algum problema, né, uma anemia, algum problema assim, mas muita gente usa para não menstruar.
Eu vejo assim, né? Sou muito naturalista nesse sentido. Não usei anticoncepcional, tive os filhos que eu tinha que ter tido, mas também tem as formas que você pode usar natural, né? Para você também não engravidar se você quiser, né? É só querer usar, né? Direitinho. Mas eu falo assim, é uma coisa que vem de fora, não é um produto sintético, né? Hoje tem o bioidêntico, mas mesmo assim ainda é feito, é manipulado, tem todo um processo. E desconecta, né? Faz você desconectar muito mais de você, desconecta, né? Faz desconectar. E hoje os hormônios estão assim, né? Porque tá assim, a parte hormonal tá todo mundo colocando para rejuvenescimento, para não envelhecer, né? As mulheres estão com medo de envelhecer, né? Então, com medo do processo natural da vida. Do processo natural da vida, né? Mas existem comandos que você pode dar através da sua origem mesmo para você demorar e retardar um pouco mais esse envelhecimento. Tem processos, né? Tem processos, a gente conhece, né? Ferramentas de barras, tem outros processos também que você dá comandos, né? E isso acontece naturalmente com o seu corpo. Por quê? Porque você controla, você tem como controlar e você tem como governar você internamente, né? Você dá um processo para a célula, ela se ressignifica, ela rejuvenesce, então você pode fazer isso sem precisar eu falo assim, de tanto hormônio, tanta coisa, né? E banalizou demais o mercado. Por quê? Porque o mercado é venda, gente. Ele quer vender. É o poder, é o dinheiro, né? Eu falo que tudo a gente tem que olhar para a nossa saúde, para a nossa alimentação, né? O que a gente está comendo, o que a gente está pensando, porque tudo um interfere no outro. De acordo com o que eu alimento, eu sei que meu pensamento vai ser pesado, né? Então, alimentação, eu falo tudo que é industrializado, a gente deve te retirar um pouco mais. A mulher que quer retardar o envelhecimento, tira o que é industrializado. Faz uma limpeza no terreno, uma limpeza no corpo, né? Hoje temos várias coisas, carvão, eu falo algo natural, coentro, usa um chazinho de coentro para limpar, né, os metais pesados do corpo e evita, né? Evita de colocar de novo as coisas pesadas para dentro, né? Então, tem várias coisas. Eu nunca quis usar, né? Assim, eu nunca usei a questão do DIU. E eu lembro que no meu primeiro filho, o João Vitor, depois dele, assim, antes eu usava, eu era novinha, não entendia nada sobre isso, estava realmente desconectada, eu usava anticoncepcional. Depois dele, eu nunca mais usei. E aí eu comecei a perceber o meu corpo. Aí eu comecei a saber quando eu estou ovulando, sem olhar no calendário, né? Porque eu tenho um aplicativo onde eu coloco tudo, porque não dá para confiar na cabeça. Mas sem olhar, eu comecei pela primeira vez, sair da anestesia e sentir meu corpo. Falei, nossa, eu estou ovulando. E comecei a me conectar tanto com meus ciclos internos, quanto com os ciclos externos, que são as fases da Lua. Né, que mexe muito com a gente. Eu falo até da questão da mulher empreendedora. Peraí, deixa eu ver quando eu estou mais produtiva, olhando a fase da Lua e também meu ciclo interno. Sim. Onde entra os arquétipos também, né? Que você trouxe. Você, quando você se conecta verdadeiramente com você, consigo própria, você sente tudo, você desenvolve esse sentir. Então, você fica com a percepção tão ativada que você sabe, não, esse é o momento de pausa, esse é o momento de movimento, esse é o momento que eu tenho que criar, é o momento que eu tenho que manifestar, porque existe isso também, os ciclos da Lua também faz isso, é o momento do plantio, o momento do emergir, que está ali na carta, né? Do cuidar da terra, do momento do emergir, um momento de ajudar a crescer, né? De fazer o crescimento disso tudo, e o momento de colher. E o momento também de ficar aquela introspecção, né? Sim. O momento de se recolher. De recolher. Então, assim, nossa, quando eu passei por esse processo da menopausa, né? Eu senti assim, falei, nossa, agora eu estou com 55, né? Começou com 50. Eu fui sentindo gradativamente isso, falei, não, eu não vou fazer disso algo ruim da minha vida, eu vou fazer algo muito bom. Eu vou servir de outra forma agora. E esse processo está sendo tão maravilhoso agora, que eu olho e falo, nossa, eu pensava que ia ser pior, que ia ser a pior fase da minha vida, e não. Eu falei, eu consigo ter mais espaço para mim, eu consigo olhar melhor, né, para mim mesma. E hoje eu falo, nossa, se as mulheres conseguissem, todas elas, não ficar no que fizeram delas, mas fazerem melhor com o que fizeram delas, mudaria toda a história.
É uma pena que nem todas querem isso, porque ainda está nesse jogo de dualidade, ainda está no poder. A capa da mulher guerreira, né? A capa da mulher guerreira, eu falo assim, né? Porque ficou bonito isso. Ficou bonito eu ser um Marte, eu dou conta de tudo. Não, eu não dou conta de tudo. E hoje eu prefiro assim, sabe? Eu falo, existe um espaço que é o ser mulher, existe um espaço da minha função, mulher, e existe um espaço para o marido, para o filho, né, para o masculino, para ele também fazer a parte dele. Então, é muito importante a mulher olhar para isso. Não, isso cabe a mim, isso não cabe a mim. Isso não tem que ser eu. É que a mulher, por ela ser muito, né, audaciosa nesse sentido, ela achou que dava conta de tudo. Queria carregar o mundo nas costas, né? E eu acho que não tem que ir para os extremos também. Não precisa. Né? Nem da mulher que dá conta de tudo, nem da mulher submissa. Porque eu vi uma frase hoje também na rede social falando assim, que a mulher fala que a questão da família, né? Tipo assim, deixar o homem ter o lugar dele, ela ter o lugar dela e criar os filhos para ter aquela harmonia familiar. E uma moça falou assim, nossa, mas é difícil para mim ser submissa. Mas não tem que ser submissa. Não existe. Na realidade, não é necessário isso. Porque a submissão também, ela tem um ganho secundário. Tem um ganho secundário. Eu falo que a maior parte das pessoas que se colocam na submissão se colocam como vítimas. Então, você tem que aprender a sair do vitimismo e aprender a sair do salvador, dessa guerreira, né? E também não ficar no vilão. É a triangulação. Vai para o seu feminino. Olha para a tua essência, reconecta com essa divindade que existe em você e vai para o mundo, fazer o que você veio fazer aqui. Cumprir o teu propósito aqui. Porque o propósito da mulher aqui é servir, é nutrir a vida e nutrir tudo que existe na vida. Então, assim, olha a função dela, como é linda já. Eu falo, uma mulher, às vezes, só que cuida só da casa, tudo, ela está servindo, de alguma forma ela está servindo até muito, só que o trabalho dela não é valorizado. Muitas vezes ela não se sente valorizada. Mas se ela se sentir valorizada, se sentir olhada, reconhecida, ela vai fazer aquilo com... Eu falo assim, não vai existir, porque não é dinheiro que pague isso. Não existe um dinheiro. Quando a gente passa dos 50, eu falo, a gente não trabalha por dinheiro. Você trabalha, eu falo assim, por amor. Por realização. Por realização. E é gostoso trabalhar assim, não é aquela luta mais, porque não é mais luta. Mas eu acho que não é nem a questão da idade, é a questão assim, quando você se conecta com você, tem aquele autoconhecimento, você fala assim, eu já achei minha missão, eu vou seguir ela. Né? Igual eu falo assim, até que a questão do podcast. Eu falei, tô indo. Isso, mas o que vai virar? Não vou focar no dinheiro. Não, eu não sei o que vai virar. Eu tô sentindo que eu tenho que fazer isso. É algo que você está fazendo sentindo. Quando você faz sentindo e nutrindo aquilo flui. Qualquer coisa, eu falo, qualquer coisa que você faça com amor, resulta. Sim. Porque eu falo, não existe milagre. O milagre é você que faz ele existir. Porque é você que se torna ele. Né? E é isso. Eu falo assim, eu falei dentro dos 50, porque assim, eu comecei a sentir isso a partir dos 50, que eu falei, nossa, podia ter acordado mais cedo, mas não, foi no tempo certo. Bom que todo mundo esteja vivendo a gente, ouvindo também. Vamos despertar mais cedo. Vamos despertar mais cedo, né? E hoje, graças a eu ter despertado, né? Eu falo hoje ser consteladora, eu falo, o que vem, a minha descendência pode fazer isso melhor. Não precisa passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, pelas mesmas experiências, pode ser bem mais leve, bem diferente. Hoje eu olho para minha netinha, eu falo mesmo assim, olhando para ela, né? Ei, a sereia, você é quem você é, né? Você veio com amor, você está aqui para servir, mas você não precisa passar pelo que eu passei. E aí, se você rompe o ciclo, você já libera a sua próxima geração. A próxima geração está liberta disso, né? E é o que precisamos. Eu falo assim, nos liberar, né, honrando essa ancestralidade que está atrás de nós e ficar de apoio. É simplesmente isso. Nós não precisamos fazer muita coisa aqui. Né? A gente acha que precisa, mas não, nós estamos aqui de apoio. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. É do mundo. Então, eles vão ter que seguir a vida deles e essa é a forma que eles têm de nos honrar. Vivendo a vida e a experiência que é deles, não vivendo com base nas minhas experiências e carregando o que é meu. Eu olho muito, percebo muito isso, eu falo, nossa, nada disso me pertence, nada disso pertence ao meu filho. Então, a gente saber ficar na nossa interface, no nosso lugar, né? E reconectado com essa divindade em nós e sem competição com ninguém.
e com nada. Hoje eu vejo nas redes tanta coisa, né, assim, de competição um com o outro, que eu falo, meu Deus, né, eu procuro nem ver. Competição, comparação. Comparação. É sair disso, sair dessa comparação. Eu sempre falo assim, ele é ele, eu sou eu. O que é dele, o que é meu, é meu. E fica muito mais leve para mim, porque assim, a gente só dá conta de carregar o que é nosso. Um pedregulhinho pequeno, mesmo que seja pequeno, que é do outro, é pesado demais. E as gerações vieram carregando esse peso, né? Esse peso dentro da ancestralidade, do que foi lá atrás. Quantas mulheres eu não vejo que estão assim ainda numa lealdade com essas ancestrais lá atrás, não sentindo merecedoras de ser felizes, porque as outras lá atrás não puderam ser. Não pode ter uma riqueza, não pode ter dinheiro, porque os outros não puderam ter. Né? E não pode ter um relacionamento saudável, porque a outra não pôde ter. Dentro assim, dessa parte de constelação, nossa, o que eu vejo nisso. E é tão bom quando a gente usa as frases, que eu falo, as frases, né, que são milagrosas dentro da constelação, e a pessoa sente e fala, você já até vê no corpo, soltei, né? Você percebe, tem a percepção assim, imediata da mudança, da postura da pessoa. E aí a pessoa se conectar com ela de volta, só com a essência dela e de estar no lugar dela. Sim. É muito leve. Quando tiver o próximo, né, círculo de mulheres, esse workshop, né, o curso do Sagrado Feminino, você me fala? Porque sim. estou dentro. Nós vamos iniciar, eu acredito que em janeiro ou fevereiro, né, porque agora a gente entra em recesso, a partir do dia 23, né, vai até o dia 3, e a gente já está montando a agenda, né, do ano que vem, e eu sempre faço. Eu faço normalmente 4, 5 por ano. Né? Porque eu trabalho com muita coisa, né? Então tem muita programação, mas tem muitos cursos, mas é maravilhoso. E essa missão nossa, né, de trabalhar com mulheres, de ajudar mulheres, de despertar mulheres, está tudo conectado. Quanto mais as mulheres se conectarem, eu falo dentro dessa verdadeira interconectividade, né, mais paz para o mundo, mais cura para a nossa descendência, né? E quantas mulheres a gente não pode... Eu falo levar, né, esse contexto, né? Então tem tanta coisa boa aí para a gente colocar para o mundo. É verdade. Obrigada, Renise. Adorei te receber aqui. Obrigada você, Ana. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Foi sim. E é você que está assistindo. Compartilha esse vídeo com outras mulheres. Vamos juntas fazer esse círculo de mulheres, né? E realmente resgatar esse sagrado feminino dentro de nós. E muitas vezes não é nem no grupo em si. A pessoa vai individual e eu faço o trabalho com ela. É assim que funciona, né? Porque é ela com ela. É verdade. Própria. Obrigada. Querida, obrigada pela oportunidade. Imagina. Amei.